Fala pessoal, beleza? Professor Lucas Dias na área. Vamos trabalhar aqui agora o nosso segundo simulado focado aí para o concurso da Polícia Penal de Minas, beleza? Bom, a primeira questão fala assim: se a afirmação, deixa eu pegar meu marca-texto aqui, ó. Se a afirmação todos os engenheiros são gordos for falsa, né? Se essa afirmação for falsa, do ponto de vista lógico, então qual afirmação é verdadeira? Bom, primeira coisa que nós estamos percebendo, a banca fornece uma sentença falsa e aí a banca pergunta a verdadeira, ou seja, uma nega a outra. Então a gente entende que temos que trabalhar aqui com a negação, tá certo? Então esse é o nosso caminho. Então vamos lá. Você faz uma análise dessa sentença e perceba que ela possui o quantificador todo. Tá vendo aqui, ó? E aí, na hora, você precisa lembrar da regra. Então, nós vamos fazer aqui um esquema, nós vamos fazer aqui um resumo, que vai ser o seguinte: como que a gente faz para poder negar o todo? Quais os passos que nós temos que dar? São dois. Primeiro, você vai trocar o todo pelo algum. Então, nós vamos trocar o todo pelo algum, certo? E nós vamos negar o verbo. Então, nós temos que aplicar esses dois passos, como você já sabe. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar aqui novamente a nossa sentença para a gente começar a colocar em prática. Então, a sentença fala assim: todos os engenheiros, ó, todos os engenheiros são gordos, certo? Todos os engenheiros são gordos. Aí, primeira dica que eu vou te dar: caso aconteça na prova de cair uma sentença com quantificadores, aplique a regra ao pé da letra primeiramente. Então, por exemplo, vamos aplicar aqui a regra ao pé da letra. Se não tiver alternativa, nós vamos recorrer aos sinônimos, tá certo? Mas, primeiramente, a gente aplica a regra certinho. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o quantificador todo, nós temos aqui o verbo que nós temos que negar. Lembrando que você pode levar a frase para o singular ou não, vice-versa. Então, a banca vai brincar com você quanto a isso. Então, vamos lá. Aplicando a regra e negando a nossa sentença, vai ficar assim, ó. Algum, veja, algum engenheiro, ó, algum engenheiro não é gordo. Então, perceba que eu apliquei aqui o algum e nós negamos o verbo. Só que quando eu analiso as alternativas, você percebe que não tem essa alternativa, tá? Então, eu preciso recorrer aos sinônimos. E aí, você que estudou toda a parte teórica sabe que o algum tem dois sinônimos. Eu vou aplicar o primeiro para a gente recordar. Você pode negar a frase colocando assim, ó. Existe engenheiro, existe, deixa eu apagar aqui, ó. Existe engenheiro que não é gordo. Quando você usa o existe, você vai ver que ele vem acompanhado com o que aqui, ó, sempre dessa forma. Só que quando eu tenho ali, ó, todos os engenheiros são gordos, tá? Uma negação ficou algum engenheiro não é gordo e a outra negação ficou existe engenheiro que não é gordo. Só que esse existe também não tem alternativa. Então nós vamos para o terceiro caso, que é agora o segundo sinônimo do algum. Você vai colocar assim, ó, pelo menos um. Pelo menos um engenheiro, ó, pelo menos um engenheiro não é gordo.
Então, um sinônimo é o pelo menos um. Aí, essa tem alternativa. Olha a letra D, ó. Pelo menos um engenheiro não é gordo. Beleza? Pronto. Então, cuidado quando você se deparar com uma questão sobre quantificadores. É só pegar a regra e colocar em prática. Não dá erro. Tá certo? Maravilha. Vamos pegar, então, a nossa segunda questão. A segunda questão, que eu até coloquei no simulado, por quê? É uma questão meio que estranha, ao mesmo tempo, para muitos é simples, para outros não tem sentido nenhum, mas eu coloquei porque esse tipo de questão acontece. Por exemplo, determine o valor de x considerando a sequência de vocábulos proposta. Então, nós temos aqui, ó, besouro, formiga, jacaré, x, gato, onça. É como se você olhasse, né, quem é da mesma família, vamos pensar assim. Então, por exemplo, você percebe aqui, ó, que gato é da família da onça, certo? Você percebe que besouro, né, é da mesma família que formiga. Se você pegar assim, jacaré e formiga, né, não é da mesma família. Então, o problema é que você descubra das alternativas qual que é da família do jacaré. Então, por exemplo, cachorro não é, aranha não é, leão não é. Então, a gente percebe que quem é da família do jacaré é a cobra, tá certo? Então, assim, é uma coisa meio... Para muita gente isso não tem sentido. Tem algumas questões de sequências nesse padrão aqui que você vai pela quantidade de letras, pela letra que começa, aí tem um pouco mais de sentido lógico. Agora, essa aqui, por exemplo, mas eu coloquei por quê? Porque acontece. E se acontecer, você precisa ficar atento a esses detalhes, beleza? Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos para a nossa terceira questão. A terceira questão fala assim, ó, uma empresa aumentou em 9% o salário de seus funcionários e ainda deu um bônus de R$ 260. No salário de um funcionário, isso significou um aumento de 22%. Qual o novo salário? Então, vamos por partes, nós vamos montar a equação e nós vamos fazer conta. Vamos lá, vamos chamar de X o salário atual. Então, nós vamos chamar de X o salário atual, tá certo? Beleza, ganho X. E aí nós vamos fazer as contas. Teve um aumento de 9%. Então, vamos colocar aqui esse aumento. 9% de X em cima do salário, certo? Então, o aumento que teve foi de 9% em cima do salário. E aí nós vamos ter que fazer essa continha aqui, ó. O que é 9% de X? 9% é 9 sobre 100, que você já sabe. Toda vez que você trabalha com a porcentagem, existe uma fração por trás onde o denominador é igual a 100. Então, é 9 sobre 100. Aí você coloca aqui, ó, vezes x, entendeu? 9 sobre 100 vezes x. Quando você divide o 9 por 100, isso é 0,09x. Então, nós vamos deixar nesse formato aqui, ó. É uma questão que nesse formato vai ser melhor. Então, o aumento que teve foi de 0,09x. Tá certo? Maravilha. Então, vamos continuar. E ainda teve um bônus de R$ 260. Então, peraí. O cara ganhava X, teve um aumento de 0,09x, mais um bônus de R$ 260. Não foi isso? Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que juntar aqui, ó, esse x mais 0,09x. Isso aí é a mesma coisa que 1,09x mais 260. Então, o novo salário do funcionário é esse aqui, ó. Então, é a nossa primeira conclusão. Aí tem aluno que fala assim, professor, por que x mais 0,09x é 1,09x? Vamos lá. Aqui, ó, o valor que acompanha x é 1. Vou fazer aqui embaixo, ó, 1, e vou colocar 2 zeros.
Porque eu vou ter que somar com 0,09. Aí, para completar, eu coloquei 2 zeros em cima. Toda vez que você soma número decimal ou subtrai, é vírgula embaixo de vírgula. Então, somando aqui, ó, 0 mais 9 é 9, 0 mais 0 é 0, vírgula, 1 mais 0 é 1. Tá vendo? É claro que tem aluno que olha e já vê direto a resposta. Manda bala. Tem gente que tem que fazer o passo a passo e tem gente que não entende. Normal. Então, foi isso que eu fiz. Aí, deixa eu apagar aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar o problema. No que nós vamos continuar o problema, vai falar o seguinte, ó. Chegamos até o 260 e ponto. Aí vamos continuar. No salário de um funcionário, isto significou um aumento de 22%. Então, juntando tudo que a gente fez ali, isso é a mesma coisa que um aumento de 22%. Então, deixa eu mudar a cor aqui para você ver que é a outra etapa do problema. Nós vamos ter que calcular isso aqui, ó. 22% de x é a conta que nós vamos ter que fazer. 22% é 22 sobre 100, correto? 22% é 22 sobre 100. Vou colocar aqui, ó, vezes x. 22 dividido por 100 é 0,22x. 22% é isso aqui, ó, 0,22x. Tá certo? Maravilha. Só que aí, ó, o cara ganhava x e teve esse aumento, ó, mais, que significou 22%. Então, na verdade, é isso aqui que a gente tem que pensar, ó. X mais 0,22x, somando 1,22x. Então, é a mesma ideia da soma que eu fiz ali embaixo. Pronto. Então, o que nós concluímos? Que isso aqui, ó, são iguais. Se são iguais, nós vamos igualar, ó. Então, vai ficar assim, 1,09x, né? Mais 260, isso é igual a 1,22x. É isso que aconteceu. É isso que nós concluímos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar 1,09x para o outro membro. Então, você tem aqui, ó, 260, que é igual a 1,22x menos 1,09x. Mudei de membro, mudei o sinal, fiz dessa forma. Aí você vai ter que 260 é igual. Quando eu faço 1,22 menos 1,09, deixa eu fazer no cantinho aqui, ó, para quem tem dúvida. 1,22 menos 1,09, ó, 12 menos 9 é 3, aqui ficou 1, né? 1 menos 0 é 1, vírgula embaixo de vírgula, e aqui a gente tinha tirado, opa, aqui não, né? Tiramos 2 menos, aí 1 menos 1 é 0. Então dá 0,13. Então vai ficar aqui, ó, 0,13x. Então nós vamos pegar o 0,13 e nós vamos passar dividindo, ó. X é igual a 260 dividido por 0,13. E aí a gente cai num outro detalhe que tem muito aluno que fala assim, professor, eu não lembro como que a gente divide número com vírgula. Então você vai fazer o seguinte, ó, para você eliminar essa vírgula, você vai multiplicar o 0,13 por 100. Por quê? Quando você faz isso, multiplica por 100, a vírgula vai andar para a direita 2 casas. Então, a vírgula anda para a direita 2 casas, então o 0,13 desaparece. No que o 0,13 desaparece, o número ele deixa de ser 0,13 e passa a ser apenas 13. Só que se você multiplicou aqui por 100, você é obrigado a multiplicar em cima também por 100. Entendeu? Porque senão fica errado. Então, se a gente fizer essa conta, nós vamos ter o seguinte, ó, x é igual 260 que multiplica 100 é 26.000 sobre 13. Então, se você divide, divisão agora é normal, ó. Se você dividir 26.000 por 13, você vai encontrar 2.000. Então, com isso,
nós achamos X. E o que é X? É o salário atual. Então, nós achamos quanto que esse funcionário ganha hoje, sem esses aumentos, 2.000. Então, nós usamos todas as informações do problema para nós acharmos o seu salário atual, 2.000. Só que o problema fala qual é o novo salário. Então, você tem que juntar com o que você já sabe. Por exemplo, está vendo aqui, ó, 1,22x? Você pode vir aqui, 1,22 e multiplicar por 2.000. Então, se você fizer essa conta, por exemplo, você... 1,22, isso. Deixa eu até fazer aqui, só para ver se vai dar o valor exato, né? Fazendo a calculadora para ganhar tempo aqui, ó. 1,22 vezes 2.000. Isso. Aí, ó, vai dar 2.440. Percebeu? Então, assim, ó, com os aumentos e tudo mais, o novo salário da pessoa é a letra D aqui, ó, 2.240. Lembrando que você pode substituir nessa parte em vermelho aqui, ó, 1,09 vezes 2.000 mais 260. Só que daria um pouco mais de conta. Então, eu escolhi 1,22x porque aí fica mais direto, tá certo? Então, uma questão que tem que ter a interpretação na montagem do problema, então ela não é tão simples por conta disso. Mas depois é só você ir tomando os devidos cuidados para fazer as contas. Principalmente essas contas aí de número decimal, que muita gente odeia, tá certo? Beleza. Vamos pegar aqui, então, a nossa próxima questão, que caiu no nosso simulado. Vamos lá. A questão fala assim, ó. A razão. Então, a primeira coisa que nós temos que nos preocupar com a palavra razão. Quando a gente coloca a palavra razão, razão é a mesma coisa que divisão. Então, ó, a razão entre o número de homens e o número de mulheres, olha a ordem, que trabalham em uma seção que tem 15 funcionários, é 1/4. Ponto. Então, vamos ficar nesse ponto aqui que tem muita coisa para a gente fazer, ó. A quantidade de homens dividido pela quantidade de mulheres é igual a 1/4. E aí o problema fala que tem 15 funcionários. O total de homens mais o total de mulheres, eu posso pegar aqui, ó, e falar que é igual a 15. Tá certo? Maravilha. Então, colocamos aqui. Aí, o que que acontece agora? Qual que é a regrinha? Vamos fazer assim, ó. Você vai pegar essa equação aqui, que tem fração, h sobre m igual a 1/4. Você pode multiplicar aqui, ó, por k. Né? Multiplica o primeiro valor por k, o segundo valor por k. E aí, automaticamente, você vai poder afirmar que h é igual a k, né? 1k, e que m é igual a 4k. Então, você pega agora e substitui aqui, ó. No lugar do h, você põe k, mais no lugar do m, 4k. Isso é igual a 15. E aí, vou puxar um pouquinho aqui para cima, ó. Nós temos que 5k é igual a 15. E nós vamos concluir que k é igual a 3. 15 dividido por 5. Então, aqui, ó, aí nós vamos concluir que o total de homens é 3 e o total de mulheres não é 4k? 4 vezes 3. E aí, com isso, o total de mulheres passa a ser 12. Então, nós descobrimos que o total de homens são 3 e o total de mulheres são 12. Nessa primeira leva do problema. Aí, depois, o problema fala assim, com a realização de um concurso, foram admitidos nessa sessão 7 pessoas. Aí agora vai mudar, ó. A razão entre o número de homens e o número de mulheres passou para ser a 3/8. Após as admissões, o número de homens que trabalham nessa sessão aumentou. Então, a banca está focando no número de homens. Então, vamos lá. Mais uma vez, ó, a razão entre. Então, nós vamos pegar aqui, ó, homens dividido por mulheres é igual a 3/8.
E aí nós temos, então, que a quantidade de homens mais mulheres passou para 22, porque era 7, foi para 15. Então, vamos lá. Fazendo de forma semelhante, ó. Vou multiplicar aqui por K, certo? Quando eu faço isso, eu acabo tendo o seguinte, que H é igual a 3K e que M é igual a 8K. Então, você vai substituir aqui, ó. Então, nós temos 3K mais 8K, isso é igual a 22. 3 mais 8, nós sabemos que é 11K, que é igual a 22. Nós vamos concluir que K é 22 sobre 11, que K, então, é igual a 2. Beleza. K é 2, você vai vir aqui, ó. Então, o total de homens é 3 vezes 2. Então, homens é igual a 6. E aqui, ó, o total de mulheres, 8 vezes 2. Então, mulheres é igual a 16. Só que a banca foca no total de homens. Ó, no início, antes do concurso, nós tínhamos 3 homens trabalhando no setor. Depois do concurso, passou para 6 homens. Então, a banca pergunta assim, ó, o número de homens que trabalham nessa seção aumentou. Então, aumentou, vou colocar assim, ó, aumentou 3 homens. Então, a resposta correta é a letra B, tá certo? Então, eram 3, foi para 6, então houve um aumento, de fato, de 3 homens. Belezinha? Muito bem. Então, uma questão 4, muito bacana para você trabalhar essa parte aí de equação com fração, proporcionalidade, enfim. Então, vamos pegar a nossa última questão de raciocínio lógico agora do nosso simulado. Ó, a tabela verdade é... Então, nós temos que construir. Construindo essa tabela, você tem a fórmula 2 elevado a n. Essa fórmula vai dizer quantas linhas tem a nossa tabela. Então, aqui você faz 2 ao quadrado, que é igual a 4. Por que que eu sei que n é 2? É a quantidade de proposição simples que tem essa composta aqui. Aí basta você olhar quantas letras diferentes nós temos. P e Q. Ah, professor, mas o P repetiu, o Q repetiu? Não, nada a ver. Mesmo que se repita, você vai contar apenas uma vez. Então, vamos construir aqui, ó. É uma tabela de 4 linhas. Toda vez que é uma tabela de 4 linhas, você sabe que a coluna 1 e 2 são sempre iguais. Então, a coluna 1 você vai colocar 2 Vs, 2 Fs, certo? E a segunda coluna você alterna. VF, VF. Maravilha. Bom, então vamos lá. Vamos fazer o nosso primeiro parênteses. P e Q. Então, nós vamos relacionar a coluna P à coluna Q aplicando a tabela verdade do E. Tá? Então, você tem que dominar nomenclatura, simbologia, tudo. A tabela do E, V com V é verdadeiro, V com F é falso, F com V é falso, F com F é falso. Pronto. Agora, aqui, ó, nós fizemos o primeiro parênteses. Opa, deixa eu corrigir. Deixa eu corrigir. Eu não vou nem editar o vídeo, ó. Aqui é ou, tá? Eu coloquei E. Se fosse o E, era o que nós fizemos. Mas aqui, ó, é um Vzinho, tá vendo? Então, é ou. Então, beleza, ó. Relacionando a coluna do P com a coluna do Q, aplicando a tabela do ou, que é a disjunção inclusiva, nós temos que V com V é verdadeiro, V com F é verdadeiro, F com V é verdadeiro, F com F é falso, tá certo? Pronto, agora sim. Agora nós vamos para o segundo parênteses. O segundo parênteses, a primeira coisa que nós temos que fazer é a negativa do P, que está lá dentro, nós vamos precisar. Então, nós temos que pegar a primeira coluna e negar. Para negar, você inverte. O que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro. Então, aqui você vai colocar assim, ó, F, F, V, V. Percebeu? Maravilha. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar a coluna do Q aqui novamente, porque quando a gente constrói a tabela, né, nós temos o hábito de fazer sempre da esquerda para a direita.
Então, eu repliquei a coluna do que para a gente conseguir agora melhor concluir o segundo parênteses. Se não P, então Q. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos relacionar essas duas últimas colunas, não P e Q, aplicando a condicional, que é o se então. Então, vamos lá. Ó. F com V é verdadeiro, F com F é verdadeiro, V com V é verdadeiro, V com F, falso. Vera Fischer, né? Com isso, então, nós temos ó, o primeiro parênteses da sentença, o segundo parênteses da sentença. E aí a gente consegue concluir a questão. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, P ou Q, certo? E aqui, ó, não P, então Q. O que nós vamos fazer? Nós vamos relacionar as colunas que eu circulei de preto, que é a coluna final de cada parênteses, e nós vamos aplicar aqui ó, a tabela verdade do E. Agora sim. Então, pela tabela do E, V com V, verdadeiro, V com V de novo, verdadeiro, V com V, verdadeiro, e F com F, falso. Então, a nossa sentença tem essa coluna final. E a coluna final, quando mistura V com F, nós estaremos diante de uma contingência. Entendeu? Nós estaremos diante de uma contingência. Certinho? Então, tá aí, nesse caso aqui, a resposta, letra D. Então, é importante você saber como que você classifica, no caso, como que você classifica uma proposição composta. Os 3 casos, e eu cobrei essa questão aqui agora. Beleza? Bom, finalizamos aqui o comentário do nosso simulado. Vou ficando por aqui e até a próxima.